quero olhar um pouquinho agora para o nosso Brasil. Nesta semana tem uma discussão de temas econômicos que vai ganhar força no Congresso. No Senado, a expectativa da reforma tributária ser votada finalmente. Vamos ver. Outra definição envolve a alteração da meta de zerar o rombo das contas públicas em 2024. Será que o governo vai anunciar que não vai conseguir realmente zerar e vai ter aquele déficit ali entre 0,25 e 0,5? A gente vai saber. Mas vamos falar um pouquinho de reforma tributária. Vocês acham que esse texto, que deve passar pela CCJ até esta terça-feira, vai trazer a mudança que se espera, o que foi proposta pelo governo federal, ou os vários jabutis que foram sendo enfiados ali vai deixar ela muito pior do que entrou, hein, Gustavo Segré? Eu espero que não tenha jabuti no meio e que consigamos avançar nessa situação. Vai dar muita mais tranquilidade. Inclusive, parafraseando o nosso querido Piperno, quando a gente observa os indicadores do informe Focus, nós observamos que teve queda em alguns indicadores. Isso tem claramente uma perspectiva de ruim para o futuro. Quando você tem expectativas de piora, todos os indicadores começam a mostrar essa reflexão e começam a se preocupar. Então, somente para colocar, a única que melhorou e que estaria já dentro da meta seria a inflação. A inflação de 4,63 no projetado estaria dentro do limite máximo da meta de 4,75, mas quando a gente avalia, por exemplo, o PIB, estava com uma projeção de 2,92 de crescimento, caiu para 2,89. O câmbio estava em 4,95, subiu para 5. Tudo isso é falsas expectativas e a diferença entre a expectativa e a realidade chama frustração. Eita! E essa frustração, em termos financeiros, impacta nos indicadores. Há muita frustração da tua parte também, hein, Luiz Felipe Dávila, quando se ouve ou se fala da reforma tributária e de como essa discussão está acontecendo no Senado hoje? Olha, infelizmente, Evandro, muita frustração. Não é que tem um jabuti, tem uma fazenda de jabuti nesse Senado. É uma coisa inacreditável como o Senado cedeu à pressão dos interesses corporativistas, dos setores que querem regimes especiais de tributação, e tudo indica que o Brasil vai ter um imposto de valor agregado mais alto do mundo. A gente está falando de 27,5%, e pode ser que até o fim aí nós vamos atingir 28%, 29%, que seria aí o recorde. O mais alto hoje é 28%. Então a gente já está lá no teto do mais alto. E outra coisa, o governo com o pé no acelerador do gasto público. Está aí concessões não só do governo, mas do Congresso. 60 bilhões, 40 bilhões, lá para municípios e estados, agora regimes especiais. O senador Randolfo sempre fazendo muita gentileza com o dinheiro alheio, agora os funcionários, ex-funcionários do território sendo incorporados na massa salarial com o salário lá em cima do teto. É uma coisa inacreditável. E sabe o que é o pior, Evandro? Que essa conta vai ser paga pelas próximas gerações, quando essa turma não vai estar sequer mais no jogo político, não vai ter mais Braga, não vai ter mais Haddad, não vai ter mais ninguém. Mas a conta vai sobrar para os nossos filhos e netos. É uma vergonha como o Congresso Nacional não resistiu à pressão das corporações. Elaine, você acha que há uma fazenda de jabutis e o governo também não se esforçando para cortar o gasto público? Vamos lá, vamos primeiro então falar da reforma tributária. No campo da reforma tributária, a gente tem de fato pressão, principalmente por alguns setores da área de serviço. Então, os benefícios que o API inicialmente previu aí em torno de 90% de uma reforma tributária, estão caindo bastante esses índices de benefício, justamente porque você tem uma pressão de alguns segmentos de serviços, como por exemplo, advogados, médicos, enfim, algumas dentistas, classes, engenheiros. Exatamente, algumas classes de profissionais liberais, o que é lamentável, porque a gente tem que ter aí igualdade de tributos para todas as classes, porque aí aqueles que são servidores, né, que são profissionais liberais e não têm a mesma capacidade de pressão política, vão ser de alguma forma impactados, porque alguém paga esta conta, né? Então é lamentável esse tipo de pressão política em cima do Senado e provavelmente sim o texto será aprovado, provavelmente eles cederão a esta pressão. No campo aí da questão da meta fiscal, hoje, o que a gente tinha era uma expectativa de terminar o ano de 2024
com uma Selic ali na casa dos 9%, ou seja, a gente sairia dos 2 dígitos, né? Porque a inflação está caindo, você vem aí com um endividamento em contas básicas caindo, você tem uma melhora ali no desemprego, alguns índices da economia vieram melhorando ao longo de 2023 e tinham uma tendência para acontecer a mesma coisa em 2024. Mas o que acontece? Quando a gente fala de crédito, é muito simples. Se o governo fala em gastar, né, e o que o governo Lula deixou meio claro é que ele não vai parar de gastar, Sim. que um déficitzinho ali na casa do 0,25, 0,50 tá ok, né? Quando ele começa a gastar, ele passa a trazer o quê? Pressão inflacionária. Com essa pressão inflacionária, a gente, obviamente, tem aí uma pressão sobre a Selic. Neste caso, fica mais difícil defender, então, essas medidas do governo, hein, Elaine? Bastante, né? Porque, assim, o governo, a única questão é, nós estamos com uma economia muito boa, caminhando muito bem, com, como eu disse, taxa de desemprego boa, a gente tem uma taxa de inflação muito boa, uma taxa de endividamento caindo, né? Mas, a partir do momento que a gente fala, o governo... Porque o que acontece? O mercado trabalha com confiança, né? E o mercado, ele é terrível. Então, quando o próprio presidente diz, né? Ou seja, vai lá e diz que aquilo que o Ministério da Fazenda, especificamente o Haddad, está propondo como meta zero para 2024, pode não ser bem assim, isso coloca a confiança do mercado em xeque. E aí a perspectiva futura de inflação e de aumento da Selic também aumenta. Então, essa queda aí para os 9%, já, se você olha aí a perspectiva de mercado, já não está tão boa assim. Já se fala até em manter em 2 dígitos. Eu, de fato, espero que não. Minha torcida é para que essa fala não represente a realidade, que isso não se torne fato, que o governo de verdade persiga a meta zero que o Haddad está se propondo, mas com a fala do presidente fica bastante difícil. Você acha que dá para ficar só na torcida, Engane? Torcida resolve a situação? Não, não resolve. A situação, eu não vejo assim com tanto otimismo que a Elaine viu. Na verdade, assim, a taxa de desemprego, de fato, ela recuou muito da pandemia para cá, de 14%, chegando a 7,8%, mas não é mérito deste governo, essa redução da taxa de desemprego, até porque o desemprego ele demora para reagir, mas uma série de reformas econômicas feitas no governo anterior e, diga-se de passagem, teve efeito até do governo anterior. Ou seja, você concorda que os dados que foram trazidos aqui pela Elaine, de fato, mostram um momento melhor? Mostra um momento melhor, mas eu não atribuo esse momento melhor a reformas feitas neste governo. Até porque não houve reformas neste governo. Foi sorte. Né? Não houve. Não. Dá muita sorte. Este governo, para variar, assim como foi o governo Lula 1, ele capitaliza de reformas feitas no governo anterior. Ou seja, teve plantio lá atrás, a colheita está sendo feita agora? Perfeito, Evandro. O plantio foi lá atrás. A colheita está sendo agora. Aliás, o plantio, vou dar até mérito também ao governo Temer. Esse plantio começou no governo Temer com reforma trabalhista, com o fim do imposto sindical, e depois passa pelo governo Bolsonaro com reforma da Previdência, com independência do Banco Central. Imagine se o Banco Central não fosse independente agora. Será que a inflação estaria, como colocou a Elaine aqui, tão sob controle como está agora? Ou já não teria sofrido pressões políticas e a taxa de juros estaria lá bem baixinha e a gente perderia o controle inflacionário? Fala, Segré. Eu gostei, porque a Elaine está se mostrando liberal em termos... Não. Não, mas o contexto... Ela deu uma tutiviada liberal ali. A argumentação liberal. Mas eu gostaria de trazer todos os indicadores que a Elaine muito bem trouxe e a gente fazer um comparativo com um exame de sangue de qualquer pessoa que está nos assistindo. Então, qual é a máxima preocupação? É a glicemia? É o triglicérido? É o colesterol? Porque se você está bem em um monte de coisas, mas está ruim em a tua saúde pode estar comprometida no dia seguinte. E tem uma questão que vou me permitir contrariar, Elaine, que tem a ver com se você não controla o déficit fiscal, a relação dívida pública, salvo que o PIB aumente muito, só vai aumentar. Não tem como diminuir, porque alguém tem que financiar esse déficit que está sendo colocado. Então, a fala do presidente não ajudou a vontade e a proposta que já veio do arcabouço fiscal, dizendo, gente, em 2024 fica tranquilo que nós vamos zerar o déficit. Até porque é uma situação de
projeção. Quando você não mostra que os teus indicadores, glicemia, triglicéridos e colesterol, estão todos bem, sempre pode vir algum médico dizendo, você está razoavelmente bem, mas cuidado com isso. Esse cuidado específico tem a ver com a arrecadação, tem a ver com o déficit fiscal que deve ser equiparado. E com 4 meses de arrecadação caindo, só pode parar o gasto, não tem outra opção. Então isso é a preocupação que tem o mercado, que não é inflexível. Se ele vê que o governo está tentando, pelo menos tentando, e aí tem o ministro tentando e o presidente que manda dizendo, não tem problema, um déficitzinho não tem problema. E aí já que estamos gastos, e o déficit vai aumentar. Elaine, você e o Dávila ergueram a mão, eu só vou passar para o Dávila primeiro, porque vai vir argumento para também você depois contra-argumentar. Fala, Dávila! Não, o ponto é o seguinte, o Congresso Nacional poderia ter dado um checkmate no governo. O que era esse checkmate? Determinava que o máximo do IVA, do Imposto de Valor Agregado a ser cobrado, seria 22%, que é a média dos países emergentes, do tamanho do Brasil. Porque se você coloca ali um teto de 22%, toda essa pressão do interesse corporativista tem que se encaixar nisso. Aliás, eu havia já sugerido que tinha colocado esse teto em 20, 22, com redução para 15% do IVA em 7 anos, para forçar a discussão da redução do gasto público, como bem mencionou o Segré. Então, o Congresso tinha a ferramenta política para fazer isso e até dar uma desculpa política para o governo, falar, isso aí o Congresso está me amarrando minhas mãos, tal. Tudo bem, mas isso aí não importa. Mas isso seria a política sensata para se fazer no Congresso Nacional. Mas é que, com o presidente colocando o pé no acelerador do gasto, o Congresso querendo gastar cada vez mais, se apoderar de pedaço do orçamento, é óbvio que isso não vai acontecer. E isso vai sobrar conta para a próxima geração. Então, o Congresso tinha o poder nessa reforma tributária para colocar essa trava, um piso e um teto, e forçar a discussão da pressão política no âmbito do Congresso Nacional. Isso sim seria um Congresso legislando, pensando nas gerações futuras. Elaine, tem muita gente sentindo o cheiro de sangue aí. Concordo em 200% com o Dávila. Eu nunca vi um Congresso tão faminto, tão boca grande como a gente está vivendo agora. Agora, na questão aí que o Segré colocou do presidente, o que acontece? Eu tenho uma pequena crítica, de fato, ao presidente, porque o presidente ainda está vivendo o primeiro mandato dele. Quando você tinha ali o PAC, quando você pensava que crescimento econômico significava gasto em obras. Há muito já não é isso, né? E aí, se ele deixar essa fala, né, se ele deixar essa parte técnica para quem está fazendo isso muito bem, Haddad conseguiu aí a confiança do mercado, Haddad se mostrou um excelente técnico, né? Então, se ele deixar isso na mão do Haddad e não falar mais sobre isso, é melhor. Aliás, o problema é sempre o extra, não o gasto extra, mas a pergunta extra. Você sabe que essa história, essa fala de Lula veio numa pergunta ao final. Ele já tinha respondido todos os repórteres, aí um último levantou o dedo, a Janja falou para ele, responde. Aí ele respondeu. Mas aí ele tem que estar preparado exatamente para essas perguntas que não estão muito ali. Exato. Né? Pessoal, a Janaína está disponível? E deixa eu só falar então com a Janaína antes, vou passar aqui, ela vai entrar no nosso telão, porque a Janaína Camelo vai falar sobre a possibilidade de se pautar no Senado esse texto da reforma tributária. Expectativa de até quarta-feira, segundo o presidente do Senado. Janaína, seja muito bem-vinda. Quanto tempo que eu não falo contigo, hein? Pois é, né, Ivandro? Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, essa declaração do presidente Rodrigo Pacheco, ele deu durante um evento em São Paulo com investidores. E aí ele confirmou o cronograma, né, de votação da reforma tributária. Ela vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça amanhã. E aí, se aprovada, ela segue para o plenário no dia seguinte, na quarta-feira. Se não houver tempo aí de votar na quarta-feira, então ele pauta para quinta-feira. Essa é a proposta, né? E aí, nesse mesmo evento, participou também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né? E eles falaram especialmente sobre a pauta econômica aqui no Congresso. Sobre a reforma tributária, o ministro Fernando Haddad disse que ela não é a ideal, mas que é o suficiente aí para corrigir um sistema tributário caótico, nas palavras dele, e deu uma nota de 7 ou 7,5 para essa proposta que vai ser votada aqui no Senado. Bom, mas o relator
relator da reforma, que é o senador Eduardo Braga, do MDB, ele já disse que o texto ele pode ser alterado até o último minuto, né? Porque tem vários pontos aí em negociação. Um desses pontos que tem causado divergência aí é o aumento da quantidade de atividades de setores econômicos que serão beneficiados aí com regimes tributários diferenciados, ou seja, pagarão menos impostos. Inclusive, um grupo de economistas divulgou hoje um manifesto contra a ampliação desses setores, né? Desses setores que vão pagar menos impostos. Esse grupo é, inclusive, formado por ex-ministros da Fazenda, por ex-presidentes do Banco Central, pedindo que isso seja revisto. Lembrando que na semana passada, Evandro, o ministro da Fazenda, sobre esse assunto, ele disse que a ampliação desses setores vai aumentar em 0,5 ponto percentual a alíquota do imposto padrão, né? Do imposto único chamado IVA, que deve chegar aí a 27,5%, sendo então aí nesse valor, nessa alíquota, uma das maiores do mundo. De qualquer forma, o governo já dá como certa a aprovação praticamente da reforma tributária aqui no Senado e espera aí uma votação com ao menos 60 votos favoráveis no plenário. Outro ponto, Evandro, em discussão aqui no Congresso é, claro, a meta fiscal, né? A definição sobre a meta fiscal, se ela vai mudar, se ela vai ser alterada ou não, já que o presidente Lula disse que dificilmente o governo vai cumprir o déficit zero, né? Amanhã está na pauta da Comissão Mista de Orçamento a votação do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê esse déficit zero, só que até agora o texto não foi alterado, né? O Planalto, se quiser, ele pode enviar aqui uma mensagem para o Congresso revisando esse texto. Nesse evento de manhã, o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele disse o seguinte, que o Legislativo não vai mudar o texto, que se o governo não cumprir a meta, ele que arque aí com as consequências. De qualquer forma, o ministro Fernando Haddad, ele vai se reunir, pretende se reunir aí com líderes da Câmara amanhã, justamente para definir essa questão. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Vou aproveitar que ela citou o ministro Fernando Haddad e chamar um trecho, então, do que ele disse sobre esse resultado fiscal, que não depende só do desejo do presidente da República ou da equipe econômica, mas sim de um trabalho de parceria. Vamos ver. Resultado fiscal é um trabalho de parceria. É um trabalho que o judiciário tem que entender a repercussão das suas decisões, o legislativo tem que entender a repercussão das suas decisões e o executivo tem que entender a repercussão das suas decisões. Bom, colocou como algo que depende de um grupo e não apenas de uma pessoa, justamente porque a equipe econômica defendia ali, né, a manutenção dessa meta de zerar o déficit. Aí veio o presidente da República, jogou um pouquinho de água nesse chope. Agora, antes da gente só arrematar essa conversa sobre o ministro Fernando Haddad, eu queria trazer com vocês uma questão que me chamou muita atenção na fala da Janaína Camelo, que depois de 30 anos de discussão de uma reforma tributária, vem o presidente do Senado e diz que acha que a reforma tributária não é a ideal, deu nota 7 ainda para a coitada, dizendo que ainda ela pode melhorar ou piorar, mas não se sabe bem. Alan Gani do céu. Pois é, porque o sistema tributário no Brasil ele foi montado de tamanha complexidade que agora você desarmar essa bomba ficou muito difícil. E realmente não é uma reforma boa. Aqui neste programa a gente falou várias vezes que um ponto sensível desta reforma tributária seria a questão da elevação da carga tributária, do aumento da tributação, né? Saindo de 16,33%, no caso de uma LTDA, para 27%. Então... Isso estrangula o profissional liberal. E aí é claro que vão começar as exceções. Só que na hora que alguns grupos têm exceções, e eu concordo contigo, Elaine, alguém está pagando por essas exceções, né? Tá todo mundo pagando por essas exceções. Então, se alguém está pagando 20, tem alguém que está pagando mais de 27,5, que se fala em 27,5. Não, e quanto mais entrarem pessoas com descontos nessa alíquota, maior é a chance daqueles grupos que não estão nessa listinha aí pagarem mais na alíquota total, que até então é de 27,5%. Então, esse que é o problema. Então, até que ponto vale uma reforma tributária que é para diminuir a complexidade tributária? De fato, ela existe, mas com o aumento da carga tributária, o brasileiro já não aguenta mais pagar imposto, a gente já está no limite. Então, eu também vejo que essa reforma ela foi discutida, tudo bem que a gente está 30 anos discutindo, mas quando ela chegou para valer na Câmara dos Deputados, a gente lembra como é que foi a aprovação. Rolo compressor.
O Arthur Lira ligou a máquina, o rolo compressor e passou. Eu tenho certeza que a maioria dos deputados não sabiam nem no que eles estavam votando. Então deveria ter tido um tempo de maturação maior de discussão na Câmara dos Deputados, como está tendo agora no Senado. Agora, se for para aprovar uma reforma tributária a qualquer custo, só porque aprovamos uma reforma tributária, mas que tem aumento da carga tributária e uma série de privilégios e exceções, é melhor não ter reforma. Agora, Gustavo Segré, o ministro da Fazenda já começa a mudar um pouco o discurso, dizendo que essa meta fiscal depende de um esforço geral. Como é que você analisa? Ele está certo, mas de alguma maneira está certo porque ele está se garantindo. Teve resoluções judiciárias que impactaram na arrecadação em função de mudanças do passado, de determinações tributárias que alteraram, inclusive, não somente a arrecadação, sino a segurança jurídica de quem investir. Imaginemos que você investe em algum país, Brasil, e você coloca o teu negócio em função de uma carga tributária determinada. E aí, daqui a 5 anos, você já recebeu, já pagou, já declarou e disse, não, isso não é assim, está errado, vamos ter que alterar. E começa a ser cobrado uma coisa que 5 anos atrás você já fechou a tua conta. Qualquer pessoa que vê essa realidade disse, não, peraí, esse país não é sério para eu investir. Se a carga tributária tivesse sido bem arrumada e dava para ter, não te digo um 10, mas um 9, deveria ser com 2 objetivos. A primeira, facilitar a vida do contribuinte, desburocratizar a questão tributária. Tem imposto federal, imposto nacional, imposto estadual, imposto prefeitura, um monte de coisas. Resolvendo isso já era uma parte. E a outra, não era difícil, era pegar qual é a arrecadação de hoje. Se nós transformamos todos os impostos hoje no IVA, qual seria a alíquota? E aí determina a alíquota. Não precisava. É a única reforma tributária, Evandro, do mundo em que não é determinada a alíquota. Como é possível? Sim. Não tem nenhum exemplo no país, no mundo, que tenha uma carga tributária indeterminada numa reforma tributária que vai começar em 2033 plenamente, mas a partir de 2026 deveria colocar qual é a carga tributária. Então, essa definição do Haddad, de alguma maneira, está transmitindo que, gente, a responsabilidade minha de não chegar ao equilíbrio não é somente minha. Tem um monte de jogadores aí. E finalizo com uma questão. Você sabe que nas questões universitárias, com 7 você evita fazer o exame final e com 5 você aprova. Sim. A minha pergunta é, se você tiver que fazer uma cirurgia de coração, você perguntaria, desculpa, doutor, qual foi a tua média? 5. Quer dizer que a metade das coisas você não sabia. Você faria uma cirurgia nesse sentido? Dificilmente. Então, quando a gente está falando de administração de recursos, seria a mesma coisa. Nós não podemos ir no 5 para ser aprovado. Precisamos ir no 10 para ser absolutamente aprovado. Ô Luiz Felipe Dávila, o ministro Haddad fala que a meta não depende só de desejo, mas sim de trabalho. Trabalho de quem? Olha, é engraçado isso na política, né? Sempre que você está num corner, que você tem que lidar com insucesso ou com fracasso, que é o caso do ele não atingir o equilíbrio fiscal, nós queremos socializar a responsabilidade. Agora, quando dá certo, a gente quer individualizar. Fui eu, ministro, que acertei, fiz o golaço. Agora, quando a coisa aperta, vamos socializar a responsabilidade, porque, afinal de contas, todos têm uma parcela de culpa nisso. Não é assim que é o raciocínio político? Agora, voltando aqui à questão tributária, se nós tivéssemos um teto de 20%, 22% aqui do IVA que eu falei, e depois um piso de 15% que tinha que atingir isso até 2030, estava resolvida a questão, nós simplificaríamos as regras do jogo, acabaria com essa complexidade tributária que gera tanta insegurança jurídica no país, e aí não teria essa desculpa que nós vamos pagar muito mais imposto que os outros países, porque está dentro da alíquota dos países emergentes. Porque também tem uma lógica por trás do IVA, que quando você pega lá 20% ou 28%, você não vai pagar imposto, você não vai pagar 30% sobre a nota. Porque, por exemplo, se eu sou uma empresa e eu contratei um escritório de advocacia, eu vou poder deduzir essa despesa do tributo que eu vou pagar. Então, você não vai pagar os 30%, porque vai ter uma dedução lá na empresa. Então, é sobre o que foi utilizado que você vai pagar. Então, assim, não é automático que é 30% sobre a nota, não é isso.
Então, isso acaba gerando confusão na discussão e o que o Brasil não pode ter é continuar com o pior e mais complexo sistema tributário do mundo, porque essa é uma das coisas que impede a retomada do crescimento econômico no Brasil, que a retomada da competitividade e o ganho de produtividade que nós tanto precisamos para sair do atoleiro do baixo crescimento.